Estamos de volta com o Jornal de Alfenas pela TV Grava, um novo jeito de ver TV. Você acompanha na sua TV, no aplicativo, nas redes sociais, em Alfenas e região, no Brasil e no mundo, visto que a gente está também aí na internet. Pessoal, na entrevista da semana nós estamos trazendo a Helena. Tudo bem, Helena? Tudo bem, com você? Bem, seja bem-vinda ao Jornal de Alfenas e à TV Grava. Muito obrigada. Pessoal, a Helena, ela é uma alfenense que não mora em Alfenas atualmente, né? A gente tem falado nesse jornal dessa semana, nas edições dessa semana, sobre a questão de vocação. Agosto, mês vocacional, está chegando, né? E a Helena é uma vocacionada da comunidade Aliança de Misericórdia, né? Para você que não conhece, a gente vai saber um pouquinho mais sobre essa comunidade. Helena, primeiro, né, num primeiro momento, fala um pouquinho para a gente da comunidade Aliança de Misericórdia. Elton, e você que está em casa, muito prazer estar aqui com vocês. A Aliança de Misericórdia é um movimento eclesial que nasceu na virada do ano de 99 para 2000 e providencialmente, praticamente aqui em Alfenas, porque os padres fundadores, Padre Henrique e Padre Antonello, vinham muito até aqui com a conhecida Dona Vânia, que tem inclusive 2 creches em memória dela aqui em Alfenas, e os encontros aconteciam muito aqui e depois a comunidade acabou sendo fundada mesmo em São Paulo, mas como expressão de comunidade aliança por primeiro aqui. E o movimento tem um trabalho muito forte para ser expressão viva do amor misericordioso que brota do coração do nosso Deus para mais pobres espiritualmente e materialmente, fazendo ponte entre ricos e pobres, a fim de que o amor de Deus possa alcançar a todos. E ela está no Brasil, fora do Brasil, hoje? Qual que é a situação de hoje? Está presente em 8 países. Sim. E aqui no Brasil, em vários estados do norte ao sul, realizando um trabalho intenso de evangelização, anúncio da palavra e também um trabalho muito forte com a população em situação de rua. E aqui em Alfenas, especialmente, tem uma casa de triagem, onde as pessoas são retiradas das ruas para iniciar o seu processo de caminhada, e também um trabalho muito forte de evangelização com jovens, com as famílias, e aí está presente nesses lugares. Helena, você está onde dentro da comunidade? Em qual região ou em qual cidade? Atualmente eu resido em Belo Horizonte, na missão de lá, num bairro chamado Madre Gertrudes. Eu caminhei por 4 anos aqui em Alfenas, depois morei 10 anos em São Paulo. Lá realizei um trabalho intenso com crianças e adolescentes que eram retirados das suas famílias ou que estavam em situação de rua. E atualmente fui enviada para a missão de Belo Horizonte. Conta pra gente, o pessoal está nos acompanhando, depois esse material vai para a rede social, vai para o YouTube, o pessoal compartilha. Como que foi o seu chamado para trabalhar nessa comunidade, servir a Deus através dessa comunidade? Eu fui surpreendida por Deus. Sim. Sempre morei aqui em Alfenas e meus pais sempre me educaram muito na fé, mas eu não tinha nem dimensão do que seria uma vocação. E com mais ou menos 17 anos eu conheci a comunidade Aliança de Misericórdia através de um encontro, de um retiro querigmático, na época chamado Yeshua, hoje chama-se Talitha Kum, e nesse encontro experimentei fortemente o amor de Deus. E através dessa experiência eu comecei a caminhar com a comunidade aqui em Alfenas. E 4 anos depois eu descobri que Deus tinha algo a mais do que a caminhada que eu tinha aqui, que Deus me convidava a ser inteiramente dele. Foi num momento de oração, escutei Deus falando comigo e comecei a fazer um discernimento vocacional para a resposta desse chamado. Então em 2011 eu ingressei para a comunidade de vida, morei em São Paulo 2 anos na formação e ao final desse processo formativo senti o chamado para o celibato. Deus me convidando a entregar totalmente minha vida para Ele, em função de amá-lo mais e também de que mais pessoas pudessem conhecer esse amor. Mas a experiência pontual mesmo de oração foi muito forte. Estava diante de Jesus Eucarístico, uma pessoa estava rezando por mim, fazendo uma oração por mim, e eu escutava Jesus que dizia: eu te chamo, eu te chamo. É difícil expressar em palavras aquilo que eu experimentei dentro, Elton. Sim. Mas foi uma experiência muito forte, e a partir dali eu compreendi que Deus queria me usar de uma maneira diferente. Que ano foi isso? Isso foi no ano de 2007, quando eu fiz a primeira... Não, 2008, quando eu fiz a primeira experiência. E aí então 2009, 2010 foi um período mais de discernimento, né?
E em 2011 que eu ingressei na comunidade de vida. Para o pessoal entender, né, o pessoal que não é católico, a comunidade de vida é uma comunidade semelhante à comunidade de Canção Nova, a comunidade que tem aqui em Valinhos, né, da TV Século XXI, da Associação do Senhor Jesus, da comunidade do Padre Léo, que existe também a comunidade de Betânia. É mais ou menos nesse estilo, uma comunidade de vida? A comunidade de vida de vocês é semelhante? Isso, é semelhante, o que muda é a maneira de viver o carisma, a maneira de anúncio da palavra, né? O que diferencia um pouquinho a aliança é que ela não é só comunidade de vida, nem somente comunidade de aliança, ela é movimento. Movimento que se assemelha um pouquinho são os focolares, que é um movimento um pouco mais conhecido dentro da igreja. O Opus Dei também tem uma característica mais de movimento, né? Mas comunidade de vida é muito parecido mesmo com a Canção Nova, com essas Porque vocês saem da vida de vocês, da casa da família de vocês e vão para uma comunidade. Então ali... doação total. 100% de entrega ao próximo e a Deus. Isso, tanto que nós não recebemos salário, a entrega é voluntária. E o que nós vivemos ali e recebemos é sempre de providência. Aquilo que as pessoas nos doam, nos ajudam, justamente para que a gente esteja livre para a realização da missão. Você tem, ou depois você pode trazer para a gente, o número de pessoas que estão dentro da comunidade no Brasil e no exterior, aproximadamente? Dentro da comunidade de vida, nós somos aproximadamente 250, 300. O número maior é de comunidade de aliança e de amigos missionários, que é um outro elo que nós temos. E por que você, como celibatária, você como essa entrega para Deus, às vezes não observou, às vezes aí entre aspas, como eu vou te falar, um convento, não virou uma irmã, uma freira? O que te apaixonou tanto nessa comunidade em especial? Porque teve o chamado de Jesus, ele falou com você no coração, eu te chamo, e quando Jesus chama, a gente tem certeza que às vezes as pessoas param um pouquinho e às vezes começam a analisar. Não, eu posso ir para Canção Nova, eu posso ir para um colégio das irmãs, eu posso ir para tal lugar, e você em especial foi para essa comunidade. Por quê? Me encantou muito, Elton, a possibilidade de estar inserida no meio do povo, né? Não que as outras congregações não estejam, mas você pode olhar, eu sou uma freira que não usa hábito. Isso aproxima muito das pessoas, né? Acho que primeiramente foi mesmo o chamado de Deus a esse carisma. Eu te quero aqui. E depois, uma coisa que me encanta muito na aliança é essa diversidade de evangelizações. Sim. A sensação que eu tenho é que existe um leque de possibilidades e tem lugar e espaço para todo mundo. Não digo isso em detrimento das outras de maneira nenhuma, admiro muitos carismas, mas me encantou muito na aliança essa possibilidade de espaço, de se tornar tudo para todos, como diz São Paulo na carta aos Coríntios. Né? Sim, sim. Agora vocês como comunidade, vocês têm um encontro anual onde todos se encontram? Quando que é esse encontro? Onde são realizados esses encontros? Existe isso? Existe um encontro anual para a comunidade de vida, que acontece normalmente em janeiro. E existe também encontros anuais para a comunidade de aliança, para os amigos missionários. E existem aqueles encontros maiores, abertos, como por exemplo, para todos os jovens do movimento, uma vez por ano nós temos um congresso jovem, que aconteceu recentemente agora, na nossa casa-mãe de formação em São Paulo, que nós chamamos de Botuquara, né? E inclusive convido quem desejar ver nas nossas redes, foi um encontro maravilhoso, reuniu todos os jovens do movimento. Nós temos também congressos para casais, que reúnem os casais do movimento, mas para a comunidade de vida mesmo, uma vez por ano a gente se encontra por 15 dias, para estar em família, para viver uma formação mais profunda, também momentos de oração. Para o pessoal que está acompanhando a nossa programação, seja dentro, ao vivo agora ou depois aí nas redes sociais, e que sentiu um chamado de Deus para essa comunidade, o que a pessoa deve fazer? Nós temos o nosso setor vocacional. Primeiramente temos um site www.misericordia.com.br. Lá você vai ver uma aba sobre o nosso vocacional. Nós temos também um contato telefônico do vocacional, que eu posso deixar com você, Eldo. Quem tiver interesse em conhecer um pouco mais do nosso carisma. E aqui em Alfenas, especificamente se você for daqui, nós temos uma sede administrativa, que também depois posso deixar aqui os contatos, que nós temos os nossos coordenadores aqui da comunidade local. Para a gente entender, Helena, o pessoal às vezes também existe o vocacionado, aquele que não vai para a comunidade de vida. Dentro da comunidade de vocês, existe famílias que são vocacionadas de uma certa forma e são inseridas dentro da comunidade, mas sem estar vivendo o dia a dia ao lado de vocês? Com certeza. Existem os missionários de aliança. Por exemplo, minha mãe é uma missionária de aliança.
onde você está na sua casa, tem uma doação parcial, não é uma doação total, dedicando a Deus aquilo que dentro do seu chamado você é convidado a dar. Também temos os amigos missionários, que fazem ações voluntárias pontuais para ajudar com que o carisma seja propagado. É mais ou menos como diz o Evangelho, uns dão 30, outros 60, outros 100, dentro daquilo que é o seu chamado, né? E dentro da comunidade de vida nós temos não só celibatários, nós temos também casais que dedicam a sua vida toda para Deus. Helena, nós estamos num tempo diferenciado, um tempo que o globo terrestre viveu há 100 anos atrás com a gripe espanhola. E essa pandemia, ela veio mostrar que as coisas têm que ser diferentes. Vocês, a comunidade, como que estão vivendo esse tempo de pandemia? Precisando de evangelizar, precisando ali de amparar o próximo que estão nas ruas? Conta pra gente. A evangelização é norteada de criatividade, de ação, de moção do espírito. Então, desde o início da pandemia, nós começamos a investir intensamente também nas redes sociais, nos atendimentos telefônicos, muitas pessoas recebendo oração através disso. E, obviamente, nós não poderíamos parar de dar assistências às famílias mais carentes e também aos pobres que estão nas ruas. Então, dentro dos limites sanitários, das possibilidades, nós mantivemos as nossas atividades presenciais de evangelização, sempre respeitando os protocolos, mas também criando novas oportunidades. Então, dando acesso às pessoas, por exemplo, na missão que eu moro mesmo, nós temos todas as terças-feiras um evento totalmente online chamado Escola de Cura, 7h30 da noite, pelo nosso canal do YouTube da Aliança em BH, a fim de que as pessoas possam nas suas casas também montar o seu altarzinho, o seu espaço de oração e poder rezar conosco. Então a gente foi se abrindo à criatividade do Espírito Santo e mantendo os atendimentos de assistência, principalmente nesse tempo, Elton, onde as pessoas são tomadas pelo medo, Sim. pelo desespero, pela tristeza, nós não podemos parar. Voltando um pouquinho, falando da comunidade, existe lá uma formação de padres? Sim, sim. Nós temos uma formação inicial, onde todos passam, seja casal, seja vocacionado ao celibato, seja vocacionado ao matrimônio, seja vocacionado ao sacerdócio. Após esses 2 anos de formação, dentro da sua vocação específica, inicia os processos formativos. E aí, então, registrados na Arquidiocese do Rio de Janeiro, nós temos hoje o caminho para os sacerdotes, né? A comunidade inteira oficial é registrada na Arquidiocese de São Paulo, mas o caminho de sacerdócio hoje é com Doroni, no Rio de Janeiro. Então, os nossos padres passam pela filosofia, passam pela teologia, mas não dentro do seminário. Eles são liberados para essa formação dentro da comunidade, estudando em faculdades aprovadas, né, pela igreja, e depois fazem o caminho do diaconato e do sacerdócio através lá da Arquidiocese do Rio de Janeiro. Bacana. Faz o seguinte, antes da gente terminar nossa entrevista, deixa uma mensagem para o pessoal que te vê por esse Brasil, por esse mundo, visto que a internet é um território aí que todo mundo vê e quando quer ver, né? Depois que vai para o YouTube, eu quero buscar aquela mensagem e vai estar lá essa mensagem. Qual a mensagem que você vai deixar? Hoje nós estamos aí na entradinha do mês de julho. Eu quero aproveitar esse mês que a igreja dedica ao sangue de Jesus, um olhar especial, para dizer que na cruz foi derramado sangue e água por amor de mim e por amor de você. Independente daquilo que é a nossa vocação dentro da igreja, do nosso chamado, esse sangue foi derramado igual para todos. Então, se você se sente hoje necessitado desse amor, tem um espaço, tem um lugar para você nessa experiência de misericórdia. Sinta-se tocado, sinta-se chamado por Deus, por primeiro, a estar debaixo do seu amor misericordioso. Não importa a tua condição, não importa o que você tem vivido nesse tempo, importa que Ele não mudou esse amor sobre você e sobre mim. Então, que Deus possa te abençoar muito nesse mês do preciosíssimo sangue de Jesus, a fim de que você possa mergulhar nessa experiência de misericórdia. Helena, muito obrigado pela participação. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui e a oportunidade de falar do amor de Deus, pelo qual eu dei minha vida. Amém. E assim a gente encerra mais uma edição do Jornal de Alfenas. O nosso encontro amanhã às 20 horas. Eu conto com você, hein? Se for sair de casa, já sabe, máscara, mantenha aí o distanciamento social e o uso de álcool em gel. Helena, boa noite. Boa noite, Deus abençoe. Amém. Boa noite, gente.